Bem, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpite e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 2/2/2023. Para quem não conhece Sexta de 3, tem palpite aqui todos os dias a respeito dos jogos da NBA. Muitos jogos hoje, então vamos acelerar aqui o nosso vídeo. Lembrando, são muitos jogos nessa rodada, então a gente vai acertar, vai errar, mas a gente está sempre aqui passando as nossas primeiras impressões para vocês, baseados em números e estatísticas, sempre buscando minimizar os riscos de vocês para que vocês tomem as melhores decisões e levem alguma das coisas que a gente leva em consideração para fazer as nossas tips, nas tips que vocês criarem para vocês também. É muito importante a gente se basear nos números e estatísticas, porque a médio e longo prazo a gente será lucrativo, então bora deixar o like aí para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo aqui no YouTube. O nosso grupo VIP aqui do lado, o menor preço do mercado, com a promoção apenas R$30 nesse primeiro mês, para vocês conhecerem. E mais do que isso, né, vou pedir para vocês se inscreverem no canal se não são inscritos e comentarem como foi o dia de ontem de vocês, o que vocês planejam para hoje, se concordam ou discordam da gente. Lembrando que a gente sempre pede para vocês trazerem argumentos, porque vai ajudar as pessoas a balizarem, tomarem a decisão delas também. Lembrando que no grupo VIP tem também algumas tips exclusivas e muito mais conteúdo extra para vocês, além de também vídeos especiais que a gente vai lançar, como que a gente lançou aqui no YouTube, explicando como apostar em jogadores bigs, como apostar em pontuação deles e mais do que isso, algumas situações interessantes para a gente investir em suas bolas de 3. Vídeos como esse a gente só vai trazer aqui no YouTube se aquele do card aqui em cima atingir a meta de 300 likes, mas o vídeo de hoje, dos palpites do dia 2/2, a meta é de 150 likes. Bora para Indiana Pacers e Los Angeles Lakers. Aqui a gente tem uma dúvida bem importante, né? Tyrese Haliburton, que esteve de fora durante muito tempo, o principal jogador do Indiana Pacers, é dúvida e pode ser que volte hoje, mas ele se recuperou de uma lesão no cotovelo, o que pode prejudicar a falta de ritmo dele ou a execução de alguns movimentos, já que ele é um jogador que costuma manusear bastante a bola e fazer alguns passes ali que exigem uma movimentação mais complexa dos seus braços. Hoje, se LeBron James e Anthony Davis estiverem em quadra, eu acredito que o Los Angeles Lakers seja favorito. É claro que a gente tem coisas mais interessantes para poder investir nesse dia de hoje, mas ainda assim, tô tentando dar a minha opinião para vocês. Eu sempre prefiro, principalmente nessa temporada, ficar favorável a times que jogam como mandante, mas eu acredito que o Indiana Pacers não é um desses times nos quais a gente pode confiar. Se a gente for olhar, nos últimos 11 jogos eles têm apenas uma vitória e 10 derrotas para times dos mais variáveis estilos de jogo, características, mas o grande fato é: eles pioraram muito nesse mês de janeiro, principalmente por conta da ausência do seu principal jogador. Se a gente for olhar, a eficiência ofensiva do Indiana Pacers é a sexta pior de toda a NBA no mês de janeiro, e defensivamente falando, a equipe do Indiana Pacers também figura no top 10 dentre as piores, ou seja, eles estão nos dois extremos do qual nenhuma equipe gostaria de estar. Los Angeles Lakers com Anthony Davis, eles são um pouquinho melhor ofensivamente e defensivamente, então muitos desses números que a gente encontra aqui, onde eles são de meio de tabela, mas pelo menos melhores do que Indiana Pacers, podem não ser levados em consideração, mas ainda assim a gente tem uma boa notícia com a volta, né, do AD, porque a gente pode acreditar que sim, eles serão superiores nessas duas categorias e mais do que isso, estarão mais próximos do top 10 de melhores do que do top 10 de piores, coisas que o Indiana Pacers também estão. Outra coisa que a gente pode observar é que o Los Angeles Lakers é um time que gosta de pontuar, acima de tudo ali um pouco mais no centro. Eles não são um time com tanta bola de 3 assim, a gente pode tirar proveito de alguma forma disso, porque o Indiana Pacers é um time que permite que os arremessos executados perto ali, né, do seu garrafão sejam convertidos com muita facilidade. Se a gente for fazer um filtro aqui do desempenho deles nessa temporada em relação a esse tipo de número, a gente pode identificar que eles são um dos 10 times que mais sofrem pontos ali, né, a menos de 5 pés de distância na NBA, e mais do que isso, né, é um dos times que também permitem um maior número de aproveitamentos de arremessos dessa forma. Considerando que o LeBron James e o Anthony Davis vão invadir bastante o garrafão, dá pra gente interpretar isso como uma notícia terrível para a equipe de Indiana. Beleza? Outra coisa que a gente pode observar também é que os Pacers são referência nas bolas de 3 em toda a NBA, mas o grande problema é que sem o seu principal articulador, eles não estão conseguindo encontrar arremessos livres o suficientes para poder serem eficientes nesse tipo de chute. Esse tipo de chute que é a principal fraqueza do Los Angeles Lakers. Mas a boa notícia também para essa questão defensiva é que o Los Angeles Lakers, apesar deles não serem tão bons nas bolas de 3 a ponto de conseguirem competir nessa categoria com seus adversários, eles são o terceiro time que menos sofre bolas de 3 percentuais contra o seu patrimônio, ou seja, eles têm muitas vantagens aqui contra o Indiana Pacers, então a gente acredita que o LA deva vencer. Próximo jogo, Cleveland Cavaliers e Memphis Grizzlies, né? A gente tem o Memphis Grizzlies praticamente saudável, somente apenas sem o Steven Adams, contra um Cleveland Cavaliers que sim, jogando dentro de casa é favorita, é mais forte, bem como o próprio Memphis Grizzlies, como visitante não é grande coisa. Mas eu acredito que o mercado se equivocou bastante nas linhas estabelecidas para o Memphis Grizzlies.
principalmente porque é o segundo colocado da Conferência Oeste, onde muitos consideram a mais difícil da NBA, encarando hoje, né, o Cleveland Cavaliers, que é o quinto colocado da Conferência Leste. E se a gente for levar em consideração essas linhas aqui estabelecidas pelo mercado de 2,95 para a vitória do Memphis, se a gente esticar para um handicap de até mais 9,5 pagando 1,52, que é a odd mínima que eu gosto de trabalhar, quando que a gente vai encontrar uma linha como essa para o Memphis Grizzlies? Eu acredito que seja muito interessante, não só porque a gente não necessariamente precisa vencer esse jogo, como o Cleveland Cavaliers é um dos times com menos pontos por jogo em toda a NBA, é um time que joga num dos melhores ritmos da liga, o que significa que por mais que eles vençam, eles não têm tanta facilidade em se afastar assim dos seus adversários. Se a gente for olhar, o Cleveland é o quinto time com menos pontos por jogo em toda a liga, enquanto que a gente tem alguns motivos bem favoráveis para acreditar que o Memphis Grizzlies possa ser minimamente competitivo, principalmente os seus números recentes. Se a gente for olhar, o Memphis Grizzlies é a segunda melhor defesa de toda a NBA, e ofensivamente falando, eles pelo menos estão próximos ali do top 10. É verdade que eles pioram bastante quando estão fora de casa, mas quem disse que o Cleveland Cavaliers vem sendo um bom time nos últimos 10 jogos? Muito pelo contrário, eles têm mais derrotas do que vitórias e venceram times como o Houston Rockets e o Clippers, que estavam extremamente desfalcados. Olhar os desempenhos recentes aqui do Memphis Grizzlies, nos últimos 9 jogos, eles têm 4 vitórias e 5 derrotas, é verdade. Mas ainda assim, eles conseguiram superar esse handicap aqui de mais 9,5 em 7 dessas 9 partidas, ficando abaixo somente contra o Sacramento Kings e contra também o Minnesota Timberwolves ali, né, por muito pouco. Sacramento, que é um time de características muito diferente ao dos Cleveland Cavaliers, é um time que tem mais bola de 3, o que permitiu que eles se afastassem mais do placar, coisa que os Cavs não têm. Outra coisa importante da gente observar é que em 4 dos últimos 5 encontros entre essas equipes, a gente tem o Memphis Grizzlies saindo como vitorioso em 4 delas, ou seja, 75% das partidas e 100% nas partidas em Cleveland. É verdade, eu sempre falo para vocês que a gente levar em consideração o histórico de confrontos diretos, principalmente entre equipes de conferência diferente, né, onde os jogos são muito mais espaçados e raros de acontecer, é algo que a gente deva sempre pensar a respeito. E a gente também tem que destacar que o Memphis superou esse handicap nesses 5 jogos. Mas ainda assim, é uma informação que vale a pena e que é melhor que a gente tenha ela a nosso favor do que a gente tenha ela contra. Beleza? Próximo jogo, New York Knicks e Miami Heat. A gente tem aqui dois dos times mais lentos da NBA, dois times que defensivamente podem apresentar um bom basquetebol, mas que acima de tudo não costumam pontuar em alto nível, pelo menos em número de pontos, a não ser que eles acelerem bem o jogo. À vista, eu tenho para essa partida aqui um jogo bem devagar, bem lento. Vamos pegar aqui o recorte dos últimos 10 jogos entre essas franquias para poder justificar a minha entrada, que vai ser em under. Sim, para essa partida eu acredito que a gente vai ter um jogo brigado e mal pontuado, pelo menos em relação às linhas que o mercado estabeleceu. Acho que são dois times que gostam de pontuar e defender no centro, que não tem tanta qualidade na bola de 3 para poder esticar essa linha de pontos, mas que acima de tudo vão ter um travamento ali, né? Digamos que a peça de um não se encaixa com a outra, eles são muito semelhantes em relação à forma de pontuar e, consequentemente, a gente vai ter um jogo, na minha opinião, em abaixo de em pontos. Então a gente vai esticar aqui, sempre pegando a odd mínima de 1,50, tentando pegar ela um pouco mais, com valor mais alto no ao vivo, é sempre interessante, abaixo de 221,5 pontos, com base na seguinte argumentação. Bom, o Miami Heat, né, é um dos 10 piores ataques de toda a NBA nos últimos 10 jogos, mas defensivamente eles são a segunda melhor defesa e, mais do que isso, né, eles vão enfrentar aqui um time que é muito lento, assim como eles também são. Se a gente for observar, nos últimos 5 jogos, a equipe do New York Knicks é o terceiro time mais lento de toda a NBA, enquanto que o Miami Heat também está no top 10. Se a gente for observar, a temporada no geral também são times aí com características mais lentas, sendo o terceiro e o quarto time mais lerdo da NBA. E por que eu sempre destaco essa questão da velocidade das equipes? Porque, obviamente, é muito mais fácil você fazer mais de 100 pontos se você tiver 110 arremessos ali, né, por jogo. Mas é muito mais difícil você superar a linha dos 100 pontos se você tiver 90 arremessos no mesmo jogo. O grande ponto é que com dois times lentos você gasta muito relógio. Gastando muito relógio, você tem menos arremessos por minuto e com menos arremessos por minuto, mais chances de a sua pontuação não ser muito alta. Então, se a gente pensar que o Miami Heat tem a segunda melhor defesa da NBA dos últimos 10 jogos, uma das melhores defesas visitantes da liga, quiçá a melhor, a gente pode acreditar que através da sua velocidade a gente deva ter um jogo de mais paciência, cadência e, acima de tudo, com mais dificuldade dos times converterem os seus pontos. Como eu disse, em relação à bola de 3, eles não são grande coisa. Sendo que o Miami, por exemplo, é a quarta pior eficiência em bolas triplas da NBA e o New York Knicks também é top 10 dentre os piores. A gente também pode observar que o Miami Heat e o New York Knicks, nos últimos 6 encontros em que eles tiveram, a gente teve uma média ali, né, abaixo de 206
pontos totais entre esses confrontos, e a gente teve uma linha abaixo desses 221,5 nos últimos 6 encontros consecutivos. Então, assim, a gente precisa assumir que são dois times com características under. É lógico que por conta da eficiência defensiva dos Knicks, que vem mal recentemente, e da qualidade ofensiva deles, que volta e meia tem um bom salto ali, a gente tá falando de dois times ali que, num geral, tem muitos mais números e argumentos pra gente acreditar que vão fazer partidas mal pontuadas. Se a gente for olhar aqui, outra coisa interessante também é que o principal cestinha dessa temporada da equipe do New York Knicks joga na posição de power forward. Julius Randle atua em uma posição extremamente desagradável para poder ser produtivo contra o Miami Heat, que tem aqui um sinal amarelo de alerta como pontuação, né, um dos times que menos cedem pontos para jogadores na posição de power forward em toda a NBA. Se a gente for olhar aqui na posição de center, onde volta e meia ali o Julius Randle acaba circulando, atuando e participando da partida, o Miami Heat cede ainda menos pontos, o que significa que o Miami vai ter que investir bastante na média distância e na bola de 3, onde, repito para vocês, eles não são grande coisa, são top 10 dos piores. Beleza? Então eu acredito em um jogo under. Lógico que o New York Knicks está sem seu principal defensor de aro, Mitchell Robinson, mas ainda assim a gente tem muitos números positivos para acreditar que o jogo vai ser abaixo de, principalmente, né, com a ausência de Duncan Robinson, dos principais pontuadores de 3 do Miami Heat em relação à qualidade, Gabe Vincent e Oladipo, jogadores de rotação também, que podem produzir bem, e a gente espera que eles não joguem hoje. Chicago Bulls e Charlotte Hornets, aqui a gente tem algumas coisas bem claras e interessantes para a gente trabalhar, mas que infelizmente não vem dando respostas recentemente. Por exemplo, o Charlotte Hornets é um dos times que mais cedem rebotes em toda a NBA, só que o Nikola Vucevic teve algumas dificuldades em ser produtivo contra esse adversário. O Charlotte Hornets também é uma das piores defesas da liga, e mais do que isso, é um dos times que mais sofrem pontos no paint, local onde tem na especialidade os 3 principais jogadores dos Bulls, Vucevic, DeMar DeRozan e Zach LaVine. Ainda assim a gente teve um confronto muito mal pontuado entre essas equipes na última exibição. Mais do que isso, né, a gente também teve confrontos mal pontuados aqui nessa temporada no mês 11, o que liga o sinal de alerta pra gente, né, e faz com que a gente se preocupe. Cara, beleza, o Charlotte Hornets é ruim em tudo isso, bem como o próprio Chicago Bulls também é ruim em tudo isso, mas será que vale a pena a gente investir contra, né, essas ruindades deles? Recentemente, o histórico recente vem mostrando que não, talvez essas equipes ali não se conversam muito bem, ou mais do que isso, elas acabam se conversando muito bem no sentido de entender como anular o jogo uma das outras. Então a gente precisa tomar bastante cuidado com todo e qualquer indício, porque o histórico recente entre essas franquias não vem sendo favorável para a gente trabalhar, por exemplo, em rebotes contra o Charlotte Hornets ou em bolas de 3 contra o Chicago Bulls, tipo de arremessos nos quais eles não são tão bons de defender, pelo menos nessa temporada. Mas para essa partida o mercado estabeleceu linhas muito altas, e a tendência, pelo menos do que aconteceu nos últimos 2 encontros entre essas equipes, é que a linha de pontos não seja tão alta assim. A gente até pode ter um jogo bem pontuado, mas ainda assim a gente acredita que o jogo não deva passar de 243,5 pontos. Eu considero uma linha muito alta para aquilo que as equipes vêm apresentando recentemente, e mais do que isso, a gente tem alguns argumentos favoráveis a favor disso, sendo o primeiro deles o Charlotte Hornets é a pior eficiência em bola de 3 em toda a NBA, enquanto que o Chicago Bulls é o terceiro time que menos faz bola de 3 por jogo em toda a liga também. Se a gente for olhar aqui, né, no offensive rating e defensive rating dessas equipes, a gente também tem números bem interessantes para poder argumentar como a gente pode ser produtivo através desse under. Vamos fazer um filtro aqui dos últimos 10 jogos, porque aqui a gente pode encontrar o Chicago Bulls como a terceira melhor defesa desse período, enquanto que o Charlotte Hornets, por pior que eles sejam, eles conseguiram sair do top 10 de piores defesas. Ofensivamente falando, a gente não tá falando também de duas equipes impressionantes. Na verdade, muito pelo contrário. O Chicago Bulls é um dos 10 piores ataques da NBA nesse período, bem ao lado do Charlotte Hornets, que é o terceiro pior ataque também desses últimos 10 jogos. O que significa que a gente tem uma boa defesa, uma defesa que vem melhorando aos poucos, 2 ataques terríveis e, mais do que isso, poucas bolas de 3 para poder acreditar que o jogo vai passar de 243 pontos. Mas a gente também pode observar, né, que nos últimos 10 encontros entre essas franquias, a gente só superou essa linha de 243,5 pontos apenas 2 vezes, né? Nessa partida aqui do dia 8/4 de 2022 e nessa partida do dia 29/11 de 2021. De resto, a gente teve partidas mal pontuadas, bem pontuadas, mas nunca superando esses 243,5 pontos. Além, é claro, também das últimas 6 partidas fora de casa do Charlotte Hornets, onde eles marcaram 112 pontos de média. E mais uma vez, por mais que a gente tenha tido algumas partidas bem pontuadas, algumas delas chegando até perto dos 240 pontos,
todas elas ficaram abaixo dessas linhas. Beleza? Então a gente vai acreditar que esse jogo não vai passar de 243,5 pontos. É o nosso palpite para Bulls e Hornets, partida que acontece às 10. Agora, abrindo aqui as partidas das 10h30, Dallas Mavericks e New Orleans Pelicans, mas antes de a gente partir para ela, pessoal, já se inscrever no canal, se inscreve porque vai ajudar muita gente, o YouTube vai entender que esse conteúdo de apostas esportivas é relevante e vai contribuir aqui, né, para que o nosso projeto continue acontecendo. A gente precisa mostrar para a comunidade, né, que apostas esportivas não são nocivas e mais do que isso, que o mercado de NBA também tem muito potencial para se ser lucrativo. Com isso, o YouTube vai indicar mais canais de apostas esportivas focados em NBA para vocês e com isso vocês vão ter segundas, terceiras opiniões para poder tirar suas próprias conclusões. A meta de likes para esse vídeo é de 150 likes. Clica no botão de joinha que está aqui embaixo, vai ajudar muita gente. O nosso grupo VIP aqui do lado, menor preço do mercado. Lembrando que tem muita coisa exclusiva lá para vocês. Ontem, por exemplo, teve o handicap positivo do Houston Rockets, teve um over ali em rebotes do Alperen Sengun, entre outras coisas ali bem lucrativas. Beleza? Então bora aqui para Dallas Mavericks e New Orleans Pelicans. Aqui a gente tem um jogo bem complicado. Essas equipes se enfrentaram recentemente, mas se enfrentaram com escalações diferentes daquilo que a gente viu recentemente. Algumas o Dallas vence, outras o New Orleans Pelicans vence, são bem variados aí nos últimos 4 jogos, 2 vitórias para cada lado, cada um venceu na casa do outro, enfim, é bem complicado. A gente tem o Dallas Mavericks aqui desfalcado do Chris Wood e do Maxi Kleber, talvez os dois jogadores ali que mais tenham um encaixe interessante com o Luka Doncic, enquanto do outro lado, do mais importante, Zion Williamson segue de fora. Se a gente for olhar aqui, né, os últimos 3 jogos do Luka Doncic contra o New Orleans Pelicans, ele tem uma média de 40 pontos por partida, o que torna dele um dos principais jogadores para serem produtivos hoje, principalmente porque o New Orleans Pelicans tem ali o CJ McCollum na marcação, que não é um grande defensor, é muito mais baixo do que o Luka Doncic, mas mais do que isso, os companheiros do Doncic não vêm dando nenhuma resposta. Eles não vêm pontuando bem, não vêm contribuindo e cada vez mais a necessidade dele mostrar que se ele tiver bons companheiros, ele pode sim ser um vencedor, encarada, porque de fato a galera não ajuda ele. Tanto que no último jogo ele teve ali 24 arremessos, fez 53 pontos e, excluindo aqui esse jogo em que ele esteve machucado contra o Phoenix Suns, em que ele atuou somente 3 minutos, ele conseguiu 41 e 53 pontos nos últimos 2 jogos, o que significa aí, né, uma média de mais de 45 pontos por jogo, o que é bem interessante e o que pode fazer dele ser um jogador com potencial grande para vencer hoje a partida jogando dentro de casa e pontuar bem. Porém, as linhas dele estão em 34.5. Eu, por princípio, não gosto de trabalhar com linhas como essa, mas se ela cair ali, né, para 32.5, 31.5 no ao vivo, acredito que eu vou entrar no over, porque eu acredito que também possa ser o que tem de mais potencial lucro para essa partida. Mas outra coisa interessante é que se a gente for observar nos últimos 10 jogos do New Orleans Pelicans, eles perderam os últimos 9 consecutivos e venceram apenas um contra o péssimo Detroit Pistons. O Brandon Ingram voltou recentemente, mas não foi o suficiente para fazer essa equipe vencedora. E jogando dentro de casa, eu acredito que o Dallas tem uma pequena vantagem sim para poder vencer esse jogo. Porém, eu acho que é mais interessante a gente trabalhar no Luka ou então em linhas de jogadores diferenciados. Então, a gente vai ficar de olho na linha de pontuação do Luka, tentar pegar aqui essa vitória simples do Dallas Mavericks no ao vivo. Se tiver pagando um pouquinho melhor e se a gente entender que eles estão sendo dominantes, porque o New Orleans Pelicans não veio de um mês muito bom, o terceiro pior ataque de todo o mês de janeiro e também figurando ali quase no top 10 de piores defesas. O Dallas pode ter boas chances, mas eu sempre digo, não gosto de confiar em defesas ruins, e o Dallas Mavericks nesse período também foi uma defesa terrível, a 4ª pior defesa de toda a NBA, e repito, os companheiros do Luka não vêm sendo produtivos. Mas mais do que isso, sem o Chris Wood, acho que alguns dos defeitos ali, né, constantes que o Dallas Mavericks apresentou nos últimos anos pode aparecer mais uma vez, por isso eu vou ficar de olho no Valanciunas para poder fazer mais de 23.5 pontos mais rebotes. Valanciunas em pontos mais rebotes, eu acredito que ele ultrapasse essa linha de 23.5 com base na seguinte argumentação: nos últimos 4 jogos contra o Dallas Mavericks, ele superou essas linhas em 3 e teve uma média de 28.5 pontos mais rebotes durante esse período, e na única partida e bem recente que eles tiveram há menos de um mês, em 2023, ele completou para 35 pontos mais rebotes. É verdade que naquele período, por conta dos desfalques, ele era uma ferramenta ali um pouco mais explorada ofensivamente do que quando você tem o Ingram e, por exemplo, ali o próprio CJ McCollum em quadra. Mas, por exemplo, ele conseguiu superar essa linha quando teve apenas 25 minutos nesse jogo aqui, em que o Zion Williamson não estava à disposição, mas o Brandon Ingram e o CJ McCollum estavam.
Mais do que isso, a gente tem aqui, né, a equipe do Dallas Mavericks com algumas dificuldades, né, de defender jogadores bigs, sendo uma das equipes com sinal verde para pontos e rebotes de power forwards, e não necessariamente sendo uma equipe de grande encaixe para jogadores de centro, mas, repito, o Chris Wood tá de fora, o Dwight Powell é quem vai jogar no lugar dele nessa partida. Não é um grande defensor, não é um dos jogadores mais altos e fisicamente é um pouco abaixo, né? Se a gente for olhar aqui os últimos jogos do Dallas Mavericks contra bons jogadores bigs, como por exemplo o Lauri Markkanen, a gente viu o Lauri Markkanen completar para 29 pontos e mais do que isso, pegando 5 rebotes. O DeAndre Ayton, que nem é um grande reboteiro, teve uma partida de 20 rebotes e 19 pontos também, né? Com o Dwight Powell sendo titular porque o Chris Wood não esteve à disposição, e a gente teve aqui esse jogo em que o Kristaps Porzingis não esteve à disposição, mas que o segundo principal jogador de garrafão deles também brilhou, Kyle Kuzma com 30 pontos e 5 rebotes, dominando ali, né, o centro e arremessando bem algumas bolas de 3, lembrando, né, que o Valanciunas não precisa de ter linhas tão altas assim para poder ser produtivo nessa partida, pegando rebotes e pontuando bem. Lembrando que o Dallas Mavericks, com seus jogadores tirando o Luka com eficiência baixa nos arremessos, muitos arremessos devem sair errados, né? Consequentemente sobrar para o Valanciunas pegar rebotes, mas mais do que isso, o próprio Luka, que tem muitos arremessos ali curtos, caso ele erre, pode ser um rebote fácil para jogadores que fiquem posicionados embaixo do garrafão. Fechado. Então, vamos aqui para nossa próxima partida, né? A gente tem mais 2 partidas para analisar nesse dia 2/2. A próxima é Denver Nuggets e Golden State Warriors. Quando eu fui analisar essa partida, que a gente ainda não tinha as linhas do Jokic abertas para essa partida, vamos dar uma olhada como elas estão agora. Bom, a gente tem aqui elas abertas, vou dar uma olhada aqui rápido, tá? Acho que em linha de pontuação a gente tem um bom potencial para que ele seja produtivo. Em linha de rebotes, também considero 11.5 uma linha de rebotes bem baixa para o Golden State Warriors, que perdeu ontem, estão cansados, jogaram overtime e mais do que isso, tem uma formação baixa, o que consequentemente facilita a vida de jogadores bigs como o Nikola Jokic, principalmente se hoje o Aaron Gordon, que é dúvida, não jogar. Ou seja, todas as ações de garrafão praticamente vão vir das mãos do atual BMVP, jogador esse que nos últimos 9 jogos teve um grande desempenho, 24.7 pontos, 12.7 rebotes, ou seja, mostra que é interessante trabalhar com ele principalmente em rebotes, mas também em pontuação, e mais do que isso, um jogador que atuou sempre muito bem contra o Golden State Warriors, que, repito, tem um encaixe interessante para ele, até por isso, nos últimos 10 jogos contra o Golden State, ele teve média de 29.3 pontos e 14.1 rebotes. Repito, é um jogador big, alto, um dos melhores reboteiros da NBA contra um time baixo, cansado, que vai ter dificuldade de encontrar os melhores arremessos e mais livre, porque é um time que depende muito da movimentação, vai estar jogando fora de casa e, consequentemente, vai arremessar mal, vai sobrar mais rebotes e, mais do que isso, não vai ter condições físicas de defender o Nikola Jokic. Se a gente for olhar jogando fora de casa, a defesa do Golden State Warriors é uma das piores de toda a NBA. Até ontem, né, eles eram top 3 ali de piores, vamos ver como eles estão hoje, mas fato é que quando estão como visitante, eles deixam bastante a desejar nessa categoria, sendo nesse momento ainda uma defesa de top 10 fora de casa, ou seja, uma das piores. Ofensivamente, é um time que não vem tão bem também como visitante, mas ainda assim pelo menos está fora do top 10, porém muito próximo do top 10 de piores. Se a gente for olhar em pace, eles são o time mais rápido visitante de toda a NBA, o que significa que são o time com mais posses de bola por minuto em toda a liga, o que significa que eles dão muitos arremessos por minuto e, consequentemente, já que eles não têm uma eficiência tão alta, eles erram bastante, o que coloca eles entre os times que mais cedem rebotes por jogo em toda a NBA, sendo o 6º time que mais cede rebotes por jogo em toda a liga, cenário perfeito pra gente trabalhar, com over em rebotes do Nikola Jokic. Então meu palpite para hoje vai ser acima de 11.5 rebotes do Nikola Jokic, mas caso vocês queiram trabalhar com a pontuação dele, acho extremamente válido. Fechado. Próxima partida aqui que a gente vai avaliar para vocês e trazer a melhor opção, na nossa visão, é Milwaukee Bucks e LA Clippers. Esse talvez seja o jogo mais difícil de se interpretar. É difícil de separar o Milwaukee Bucks com Chris Middleton, Jrue Holiday, Brook Lopes e Giannis à disposição, e principalmente jogando dentro de casa, mas os Clippers vêm muito bem. Porém, eu tenho algumas dúvidas sobre esses adversários que eles conseguiram vencer. Esse jogo contra o Cleveland nem conta. Eles jogaram praticamente ali sem os seus 7 principais jogadores e vieram com o time B/C
vencer. Venceram o Chicago Bulls, vitória interessante, principalmente porque foi depois de um início bem ruim, ou seja, foi uma superação interessante. O Atlanta Hawks, eles venceram o Atlanta que estava em alta. Mas antes disso, venceram os Lakers, do qual eles têm uma freguesia. Eles venceram ali o San Antonio Spurs, que é péssimo, o Dallas, que não vem funcionando tão bem, e o San Antonio Spurs, mais uma vez, que, como eu disse, é terrível. Enquanto que o Milwaukee Bucks, a gente não pode considerar muito esses números, apesar de serem 5 vitórias consecutivas, porque a gente ainda precisa de uma amostragem um pouco melhor de como eles se saem com o seu trio titular à disposição. Porém, ainda assim tiveram vitórias bem legais, como por exemplo contra o Denver e contra o New Orleans Pelicans, né, que é um time que vem de uma sequência bem ruim, mas só uma vitória de 25 pontos de diferença. Então, eu acho que o Milwaukee Bucks é favorito para essa partida, na dúvida em jogos equilibrados, principalmente porque os Clippers não conseguiram ainda mostrar que veio. Eu acreditava que eles seriam uma das melhores equipes da liga por ter um dos melhores elencos. Eles não responderam. Eu acho que o Milwaukee Bucks é favorito para essa partida, e se a gente for olhar os últimos 7 confrontos entre essas equipes, a gente tem aqui 5 vitórias para o Milwaukee Bucks e apenas 2 vitórias para o Los Angeles Clippers. Então acho que até por esse histórico recente, pelo Milwaukee Bucks ter um ataque com potencial mais forte na minha visão, com jogadores mais consistentes e com o melhor jogador em quadra, eu acho que o Milwaukee Bucks leva essa partida, mas ainda assim a gente teve muitos outros jogos mais interessantes para investir para vocês, como por exemplo o over em rebotes do Jokic, que eu acabei de falar, o under ali, né, na partida dos Bulls contra o Charlotte Hornets, também ali, né, na questão do Valanciunas, do Doncic, enfim, muitas outras coisas mais legais para investir do que nesse jogo dos Bucks. Eu só tentei não ficar em cima do muro, dar minha opinião aqui para vocês, mas eu acredito que o jogo entre Indiana e Lakers, e Bucks e Clippers são os mais complicados de se trabalhar e com menor potencial de lucro, mas é claro, dá pra gente se arriscar, dá pra gente ali fazer uma gestão de banco e quem sabe ser bem lucrativo com essas 2 partidas que estão pagando bem para as equipes nas quais eu acredito que vão vencer. Porém, já deixei aqui o meu palpite para vocês, deixem embaixo de vocês desse dia 2/2 de 2023, comentem, se inscrevam no canal, deixem seu like e conheçam o nosso grupo VIP. Muito obrigado pela sua audiência e boa sorte a todos. Falou!